Já. E aí, pessoal, beleza? Bora para mais um tema bacana para esses dias aqui que eu tô desse lado e vocês desse lado aí. De boa? Tranquilo? Seguinte, tema muito interessante, muito atual. Foca lá no tema: selfies, mecanismo de interação social ou narcisismo em excesso? Tema bem interessante. E aí a palavra geradora aí é selfies, tá? O que vai nortear todo o nosso trabalho é isso aqui. Mas a importância que você tem que dar é a seguinte: você vai ter que escolher um ponto de vista. Aí você fala, pô, escolher que ponto de vista? Se você notar, é uma pergunta aqui. E nessa pergunta você precisa se posicionar. Poxa, selfie é o quê? É um mecanismo de interação social, então eu vou o texto inteiro em cima de provar que a selfie é um mecanismo de interação social. Não vou por essa opção. Eu vou pela segunda opção. A selfie nada mais é que um narcisismo em excesso. Então eu vou trabalhar o texto inteiro em cima desse ponto de vista, tá? Escolha um dos dois e trabalhe até o fim. Algumas dúvidas em relação a esse texto você vai ter, que são o seguinte: primeiro, lê o tema, escolher o ponto de vista. Depois vem aquela perguntinha: mas eu posso falar um pouquinho de um e um pouquinho de outro? Não, gente, você não pode falar um pouquinho de cada. Você não pode ficar em cima do muro. Se posicione em relação a que aspecto você vai trabalhar no seu texto em relação a selfie, tá? Então, ou ela é um mecanismo de interação social, ou ela trata exclusivamente do narcisismo em excesso. Ok, e aí eu preciso me posicionar em relação a ao ponto de vista que eu adotei. Ok, vamos mais para frente. Que dicas, como que a gente poderia começar esse texto, um texto tão atual e tão próximo da gente como esse? Eu começo como? Primeiro, você pode falar sobre o advento da internet e das redes sociais. Abra o seu texto, começa aquela afirmação falando desse advento da internet e das redes sociais. É um jeito bacana de você começar. E aí a tese, não esqueça, abrir dessa maneira, falando sobre a internet, o poder desse meio de comunicação nos tempos atuais, século XX, e na sequência eu já jogo a tese. E a tese nada mais é que a escolha sua. É um narcisismo em excesso ou é um meio de interação social? Escolha um dos dois e ele já entra como tese para você, ok? Na sequência, para onde que eu vou? Desenvolvimento 1. Puxa, o que eu poderia colocar de desenvolvimento 1 para ficar bacana meu texto? Você pode retomar o mito de Narciso, encaixar em alguns momentos ou fazer referência ao mito. Não precisa explicar o mito de Narciso, ele está na proposta, conforme você vai ver aí na plataforma Plural, tá? Ok, mas eu também posso tratar aí nesse meu D1 sobre como a selfie ela se configura hoje como um modismo contemporâneo. Posso trabalhar isso, dissecar isso no texto ou fazer uma observação em relação a isso? Eu acho super interessante. E aí você fala assim, poxa, mas e quem fizer também uma relação, uma analogia entre a selfie e o autorretrato tal qual a gente tinha antigamente? Posso fazer essa analogia? Seria muito bacana, funcionaria como um retrospecto histórico, tá? E por último, você não esqueça de marcar aí como as selfies hoje na contemporaneidade, né? Elas têm esse caráter de marcar eventos, elas marcam eventos sociais, elas marcam momentos. Posso fazer dessa maneira, ok? Nesse primeiro vídeo você tem então o tema, a introdução e o desenvolvimento 1. No próximo vídeo a gente fecha com um D2 e com a API algumas observações em relação a esse tema. Beleza? A gente se vê no próximo. Até mais. Tá, agora respira, vamos para o outro.